com teu coração me oferto. Quem é Jesus para você? Qual o lugar que as suas palavras e seus ensinamentos ocupam na sua vida? Essas perguntas parecem clichês, mas elas são o tema do Evangelho deste domingo e são fundamentais para a vida cristã. Todo cristão deveria responder interiormente a estas perguntas. Estamos no 21º domingo do tempo comum e este é o programa Verbo da Vida. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho e deixe um like aí pra gente. O evangelho deste domingo é o de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. O evangelista São Mateus parece vir escrevendo o seu evangelho de um modo um pouco ofegante até chegar nesse capítulo, porque o que ele tem para dizer na passagem de hoje parece que ele quer dizer desde o começo, mas nós não estamos preparados, então ele vai descrevendo uma série de outras palavras de Jesus e episódios de sua vida para preparar a atmosfera do nosso coração para que compreendamos a identidade de Jesus. É sobre isso que o Evangelho nos fala. Depois de já ter convivido um certo tempo com os seus discípulos, depois de os seus discípulos já terem visto muito das obras de Jesus e terem ouvido muito de seus ensinamentos, eles se encontram cansados. E Jesus os convida para uma região um pouco afastada, para um descanso, um repouso, mas também uma espécie de retiro. Trata-se da região de Cesareia de Filipe. E é neste lugar que acontece um episódio fundamental para a nossa fé. Aproveitando o clima de recolhimento, descanso, descontração, Jesus toma a palavra e propõe aos discípulos uma pergunta importante. O que as pessoas por aí andam dizendo do Filho do Homem? Em outras palavras, o que o pessoal aí fala de mim? E nesta hora, o pessoal, os discípulos melhor, querem expressar a opinião popular. Eles falam assim, olha, o pessoal aí fora anda dizendo que o Senhor é Jeremias, o Senhor é Elias, é João Batista ou algum dos profetas. Se analisarmos bem a resposta que os discípulos dão à pergunta de Jesus, nós vamos perceber que Jesus está bem na fita, porque a opinião popular sobre ele sempre o compara com figuras muito santas de Israel. Profetas, o precursor do próprio Jesus, João Batista, ora, eram pessoas que passaram deixando um rastro de santidade, um rastro de bom exemplo, um rastro de profunda comunhão com Deus. Se Jesus está sendo comparado a essas figuras, é sinal de que Jesus estava bem na foto, estava bem na opinião popular. Mas não era propriamente neste ponto que Jesus queria chegar. Ele queria, na verdade, com esta pergunta e esta resposta, dar um primeiro passo numa pedagogia que iria levar os discípulos a uma outra e mais profunda compreensão. É aí que Jesus dá o seu checkmate. Ele pergunta, tá bom, pro pessoal, essa é a opinião, mas e vocês? Quem sou eu para vocês? Esta pergunta é fundamental porque este vocês a quem Jesus interpela agora são os discípulos que andam com Jesus o tempo inteiro e que viram as obras que Jesus realizou. E além de ver as obras e escutar as pregações, tinham as explicações de Jesus nos bastidores. Eles conviviam no escondimento com Jesus. Para usar uma metáfora, eles não estavam com Jesus só no palco, mas também no dia a dia, no cotidiano, na trivialidade. Logo é de se esperar que eles tenham mais do que uma opinião. É nesta hora que Simão Pedro, sempre Simão Pedro, toma a palavra e diz uma frase muito importante. Aí está o coração do Evangelho. Jesus, para nós, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. No horizonte da fé judaica, existia uma expectativa pelo envio do Messias. A palavra Meshia em hebraico, Christos em grego, tem a ver com ungido em português. Sim, Messias, Cristo, ungido são sinônimos. Deus haveria de enviar o seu ungido, o seu filho, para salvar todo homem e toda mulher.
Eis aí a promessa que vai se cumprindo agora em Jesus de Nazaré. Até aquele momento, no Evangelho, se visibilizava as obras do Messias e as palavras dele, mas Jesus nunca tinha afirmado que ele era justamente o Messias para cumprir a promessa de Deus. É nesta hora que a gente pode tirar um primeiro ensinamento. Na nossa vida de discípulos de Jesus, nós não podemos estar imbuídos apenas de opiniões a respeito dele. Jesus é uma figura fascinante e não passou no mundo despercebido. Desde sua época e em todas as épocas até hoje, a figura de Jesus desperta sempre um fascínio que faz com que as pessoas emitam opiniões sobre ele. E quase sempre essas opiniões são opiniões positivas. Tem um cachorro ou dois latindo aí, mas vou continuar gravando mesmo assim. Por exemplo, quantas vezes a gente já não entrou numa livraria e percebeu ali inúmeros títulos sobre Jesus? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o homem mais amado da história. Além disso, quantos documentários querem traçar um perfil humano, bonito, de Jesus para nós, para os telespectadores? Nenhum desses empreendimentos e opiniões são necessariamente ruins. Eles podem acrescentar muito à nossa vida, mas para o discípulo, não basta ter uma opinião sobre Jesus. O discípulo precisa estar convicto daquilo que Simão Pedro afirmou. Sim, Jesus é o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. O que significa dizer que não há outro nome pelo qual nós vamos ser salvos. E que em Jesus, Deus não apenas quis revelar para nós quem era o próprio Deus, mas quis revelar a nós homens quem nós devemos ser. Existe um plano para nós e Jesus não é só verdadeiro Deus feito homem, mas ele é o homem mostrando ao ser humano o que o ser humano deve ser. Sim, o primeiro Adão falhou na desobediência, mas o novo Adão, que é Cristo, obedeceu de tal modo que ele pode ensinar você e a mim a vivermos melhor, do jeito de Deus. Pô, isso aí não é qualquer coisa, isso aí é fundamental. Saber que Jesus é tudo isso faz com que o critério do nosso modo de viver vá se tornando ele. Esta fé que Simão Pedro professa não é fruto de sua genialidade, não é fruto de sua percepção humana. O próprio Jesus elogia Pedro, mas diz que isso veio do Pai e não dele. Pedro por si mesmo é capaz de pouca coisa. Basta lembrar Pedro tentando andar sobre o mar e afundando. Basta lembrar Pedro não entendendo os planos de Jesus e cortando a orelha de Malco. Basta lembrar de Pedro negando Jesus por 3 vezes. Quando Jesus afirma que aquilo que Pedro professa vem do Pai, Jesus está dizendo que para ter essa fé é necessário pedi-la a Deus. E Deus dará essa graça. E Deus manterá viva essa chama a quem pedir com insistência. Para concluir, é necessário pensar que esta é a fé da igreja e que torna a igreja inabalável. Apesar de você tê-la recebido através da pregação da igreja e da catequese que você já recebeu, você agora precisa fazê-la sua, uma experiência pessoal. A igreja, em nome de Cristo, te deu essa boa notícia. Deus te ama e enviou seu Filho, o Messias, para te salvar. Aderir a ele de modo pessoal agora é tarefa nossa. E é preciso pedir que essa experiência seja cada vez mais íntima e aprimorada. E isso não dá para fazer fora de uma experiência de comunidade concreta. Jesus disse que sobre Pedro, que é a pedra, ele iria construir a igreja. Logo, a igreja é uma necessidade nesse caminho. Ainda que ela seja frágil como Pedro, ela dispõe da graça que fez Pedro professar a verdadeira fé. Não tente viver o cristianismo como uma espécie de filosofia, de modo esotérico, isolado. Não. Faça a experiência de inserir-se numa comunidade concreta. Isso ajudar-nos a não nos perdermos de Cristo. Pense nisso.